Sziasztok, meu nome é Patrícia e esse é mais um Realidade Húngara. Hoje nós estamos aqui com o Attila Pongrácz, que é professor da Universidade de Győr e também é pai de 5 meninas. Vamos conversar um pouco sobre o sistema educacional aqui na Hungria e também tirar algumas dúvidas que vocês nos mandaram na enquete que fizemos lá no Facebook. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos que contribuíram para essa entrevista. E um agradecimento especial à minha querida amiga e educadora Daiane Monte, que teve uma contribuição especial em nosso roteiro. Attila, como é formada a educação básica aqui na Hungria? Por exemplo, no Brasil, a educação infantil é de 0 a 5 anos, o ensino fundamental é de 6 a 14 anos e o ensino médio é de 15 a 17 anos. Como é aqui na Hungria? Sim, bom dia para todos. Muito prazer falar um pouco português para vocês. Então vamos ver a resposta. A educação infantil começa na Hungria aos 3 anos e dura durante 3 anos até 6 da idade. Então a educação infantil aqui na Hungria começa dos 3 anos aos... E durante até 6. Dos 3 aos 6 anos. Sim. A educação fundamental dos 7 anos aos 14. Aos 14 anos. Sim. E o ensino médio... 14 até 18. Até 18 anos. 3 ou 4 anos. Uhum. Sim. O Attila vai contar agora pra gente uma curiosidade que tem aqui na Hungria dos tipos de escola. Sim, temos 3 tipos de escola: escolas públicas, escolas mantidas pelas igrejas e escolas mantidas pelas fundações. E mais ou menos 80% das escolas são mantidas pelo governo e 20% das escolas mantidas por igrejas ou por uma fundação. Existe escola de maternal aqui na Hungria para crianças com menos de 1 ano de idade? Não, porque normalmente as crianças com menos de 1 ano ficam em casa cuidando das mães, pais, e a gente pode entrar depois 1 ano até 3 anos da idade, tipo creche, onde cuidam as crianças e as mães podem trabalhar, por exemplo. Então essas escolas para as crianças de menos de 1 ano de idade só existiriam no caso quando os pais não podem ficar com as crianças, né? Que tenham que voltar a trabalhar. Sim, ou famílias que não têm possibilidade de cuidar das crianças, isso é tipo uma questão social. Attila, qual é o critério estabelecido para a localização da escola onde a criança deve estudar aqui na Hungria? Ela pode estudar em qualquer escola ou deve estudar apenas na escola mais próxima do bairro? Nas escolas públicas, a gente pode frequentar no mesmo bairro, mas as escolas mantidas pelas igrejas ou pelas fundações podem escolher qualquer lugar. Ah, entendi. E qual é o período de permanência das crianças nas escolas? As aulas começam às 8 da manhã e a gente tem que chegar com as crianças até a escola 15 para 8, mais tarde 15 para 8, e as crianças ficam na escola até o almoço. Isso significa 1 da tarde, mais ou menos 1:30 da tarde, e as famílias têm possibilidade de levar as crianças da escola 1 da tarde, mais ou menos, ou as crianças podem ficar na escola até 4 horas da tarde e passar o tempo com esporte ou estudando as matérias. No mínimo 8 horas tem que chegar, máximo 4:30 da tarde. Ah, legal. E como funciona a questão da merenda escolar? Existe almoço ou apenas pequenas refeições, como por exemplo lanches? Tem possibilidade de pedir lanches também e almoço também. Por exemplo, no nosso caso, as nossas crianças só almoçam nas escolas, porque o lanche é preparado pela minha esposa. Mas tem possibilidade de pedir lanche e almoço também. Quantas faltas são permitidas aos alunos durante o ano? Mais ou menos 30% dos dias podem faltar
e os pais têm 3 dias de possibilidade de justificar, mas o resto tem que, por exemplo, doença, ou caso especial, tem que justificar. Ah, tá. E todas essas faltas devem ser justificadas? Todas as faltas têm que ser justificadas. Como funciona o sistema de avaliação dos alunos? De que forma os professores avaliam os alunos durante o ano? Há reprovação dos alunos por faltas excessivas ou desempenho insuficiente? Sim, os professores avaliam os alunos, tem uma avaliação oral e uma avaliação escrita. E temos notas de 1, 2, 3, 4, 5, a maior nota é 5, e quando a gente ganha 1, quando a criança ganha 1, ele tem que repetir a prova, e quando a criança tem muitas notas de 1, a criança tem que repetir o ano, porque não pode ficar no grupo. E ele pode reprovar por falta excessiva? Sim, ele tem que fazer um exame causa das faltas, e se passa, tudo bem, se não, tem que repetir o ano. Entendi. Existe algum complemento de reforço escolar ou recuperação para as crianças que apresentam um desempenho insuficiente em alguma matéria? Sim, eles ganham uma ajuda dos professores, têm uma ajuda para aprender de novo tudo, e eles podem fazer um exame, e se passa, tudo bem, se não, depois tem que repetir o ano. No Brasil, a gente sabe que tem uma diferença gritante entre a escola pública e a escola particular. E aqui na Hungria, o que muda? Normalmente, as matérias são iguais, língua, as possibilidades também. A diferença mais importante é o ambiente. Por exemplo, nas escolas mantidas pelas igrejas, Igreja Católica, por exemplo, o ambiente é mais familiar. As crianças podem estudar mais religião, e nas escolas públicas podem aprender ética, por exemplo, não religião. Então, o ambiente, a comunidade é muito mais forte nas escolas privadas, nas escolas religiosas, que nas escolas públicas. Esta é a mais diferença. O sistema entre as aulas não é muito, quase nada. O mais importante é que o ambiente é muito mais familiar nas escolas privadas. Uma criança estrangeira estudando numa escola pública aqui, com quanto tempo essa criança pode dominar a língua em questões de entendimento e escrita? Eu acho mínimo 1 ano, porque a língua húngara é um pouco complicada, mas 2 anos são bastantes para aprender e falar e escrever em húngaro. E isso você diz uma criança mais ou menos com que idade começando a estudar aqui na Hungria? Para essa facilidade para aprender a língua? Eu acho uma criança com idade de 6, 7, 8 anos ideal. Que começa a escola desde cedo. Sim, vai sim. levar em torno de um ano para aprender bem a língua. Sim, sim. E uma outra questão ainda sobre estrangeiros. Existe alguma aula especial para estrangeiros, como por exemplo aulas de reforço na língua húngara? Sim, as escolas podem ajudar neste assunto, sejam professores, pais ou outros alunos, podem ajudar para a criança estrangeira, para aprender mais cedo, mais rápido a língua húngara. E teve alguma mudança na grade curricular ou no sistema de ensino depois que a Hungria saiu do período socialista? Sim, a maior mudança foi em torno das línguas. Antigamente, durante a dominação soviética, na época socialista, todos os alunos foi obrigatório aprender russo. Hoje em dia já não temos uma língua obrigatória. Claro que a maioria das crianças aprendem inglês e a mãe também, mas hoje em dia não temos uma língua estrangeira obrigatória. É mais importante, todas as crianças têm que aprender inglês ou alemão, mas podem aprender russo também, mas não é obrigatório aprender o russo como antigamente foi. Tá?
mais uma coisa interessante, religião, curso de religião. Antigamente, durante a época socialista, crianças podem aprender religião nas paróquias ao lado da igreja. Hoje em dia, todos os alunos têm possibilidade de fazer aulas de religião ou, depende da escolha dos pais, aula de ética. Tá? Os pais precisam pagar alguma coisa nas escolas públicas, como, por exemplo, alimentação, uniformes ou atividades extras? Uniformes não temos aqui na Hungria, em geral. Eu não conheço a escola onde tem uniforme obrigatório. A única coisa que na educação física, nas aulas de esporte, as crianças têm um tipo de roupa igual. Igual em cor, por exemplo, mas não é uma obrigação comprar a mesma coisa. Os pais têm que pagar o almoço, mas não têm que pagar para livros, isso é muito importante. E o almoço também é grátis para as famílias grandes, onde tem 3 ou mais crianças. Tem desconto também no colégio, por exemplo, tem desconto 50% para os pais. Então, os livros pedagógicos obrigatórios nas salas de aulas aqui, os alunos não precisam pagar? Não precisam pagar. Eles recebem da escola e no fim do ano a escola tem que devolver, sim. O governo aqui na Hungria, ele dá algum incentivo para os pais que têm filhos nas escolas? O governo húngaro ajuda muito para as famílias. Por exemplo, tem uma ajuda através do imposto. Família que tem 2, 3 ou mais crianças, mas não tem que pagar imposto. Isso é uma ajuda muito grande. Também tem tipo ajuda social, mas o maior ajuda é esta área de imposto que não tem que pagar. E seria uma diminuição no imposto de renda, que sim, é o caso do Brasil. Sim. Muito interessante. Existe ensino técnico aqui na Hungria? E se existe, quando que o aluno pode optar para fazer o ensino técnico? Então, na Hungria é um pouco diferente, porque as crianças com idade de 14, quando eles terminaram o ensino fundamental, 8 anos, podem entrar para um ensino médio, 3 tipos. Colegial, que dura 4 anos, depois eles vão fazer uma formatura e vão diretamente para a universidade ou outros cursos, 1, 2 anos especiais, diretamente para o mercado de trabalho. Segundo tipo, a criança entra um ensino médio, mas também pode fazer a formatura e pode estudar o tipo ensino técnico também. Vai ganhar uma documentação, uma área de técnica ou comércio também. E o mais rápido, para as crianças que não querem estudar muito, tem a possibilidade, só fazer escola, que dura 3 anos, vai ganhar uma documentação para fazer uma profissão e poder entrar diretamente para o mercado de trabalho, ou vai ficar mais 2 anos na mesma escola, vai aprender mais sobre cursos generais, vai fazer uma formatura e até pode entrar diretamente na faculdade também. Então, um pouco diferente, tem muitas possibilidades e também eu acho importante as carreiras das escolas na Hungria não significam uma carreira sem futuro. Gente entra para estudar 3 e pensa, tudo bom, agora já estudei, já tenho uma profissão e eu prefiro estudar mais, então pode. Não é uma obrigação entrar diretamente para o mercado de trabalho e eu acho esta uma possibilidade muito boa. Quais são as línguas estrangeiras obrigatórias dentro das escolas?
Antigamente, na época comunismo, na época socialista, foi obrigatória a língua russa. Hoje em dia, o inglês ou alemão. E criança, aluno que primeira vez estudou inglês, depois, como segunda língua estrangeira, podia escolher francês, italiano, russo, alemão. Aluno, criança que primeira língua estrangeira começou a aprender alemão, para segunda língua só pode escolher o inglês, porque o inglês é mais importante para todo mundo. Mas especialmente nossa região, Győr e o oeste da Hungria, temos muitas relações com a Alemanha, a Áustria, então a língua alemã para nós é importante também. Mas primeiro vaga, inglês, depois alemão. Bom, agora nós vamos fazer uma pausa em nossa entrevista e voltaremos no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês algumas curiosidades que são documentos escolares que nós escaneamos. Espero que vocês aproveitem. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ative o sininho para receber as próximas notificações. Deixe também o seu like e seus comentários do que vocês estão achando da nossa entrevista. Tchau!